Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente sexta-feira para vocês, um bom final de semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do São Paulo. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação do São Paulo para o jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro neste sábado às 18h30. Além disso, possibilidade de Lucas estar no banco de reservas e também o São Paulo já de olho na próxima terça-feira, onde entra em campo pela Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí para o vídeo. Rodada, obviamente, do Campeonato Brasileiro. Teste de paternidade, eu sei de quem o São Paulo é pai, hein? O São Paulo é pai, deixa eu pensar. Calma, não fala agora. Vitória Leite. Mas tem gente que é pai do São Paulo também. Tem, ele é pai e ele é filho, todo, né? Tá bom, tá bom. Vitória Leite, tudo bem com você? Eduardo Afonso é a resposta para sua pergunta, Mariana Spinelli e Bruno Vicari. Um beijo para vocês, amigos. Edu Afonso hoje não está por aqui, mas a gente trocou bastante informações de como está esse São Paulo eliminado da Copa do Brasil, né? É claro que a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, da rodada contra o Vitória no Morumbi neste sábado, mas foi uma eliminação que trouxe consequências ao São Paulo em termos até de elenco, porque com a expulsão do Rafael, o Jandrei foi utilizado na partida e a atuação dele foi uma das questões relacionadas à eliminação diante do Atlético, né? Assim também, principalmente que a torcida viu. E aí o São Paulo, entendendo já que o Jandrei sofre bastante com essa relação com essa relação mesmo da torcida, né? Essa questão de confiança, enfim, entende que para preservar o jogador que o São Paulo considera um ótimo atleta, entendeu um bom momento para empréstimo. Então, está sendo negociado o empréstimo com o Juventude, ele nem participaria dos treinos dessa sexta-feira e já estaria a caminho de viagem para fazer exames médicos pelo Juventude. Outra informação de bastidores com relação à negociação é a negociação do atacante Lucas Ferreira. O São Paulo, segundo Edu Afonso, não recebeu proposta oficial pelo jogador, mas tem sondagem sim. Uma delas, que é a mais conhecida, é a do Shakhtar Donetsk, que chegou a sinalizar um valor de 8 milhões de euros. O São Paulo gostaria de negociar por 10 milhões de euros, mas entende que se o Shakhtar aparecer com algo entre 8 e 10 mais bônus, aí pode ser que é possível abrir uma negociação. Não teria recebido uma proposta ainda. Cruzeiro também e mais times europeus mostraram vontade com relação a esse jogador, e para o São Paulo seria positivo, porque o São Paulo precisa fazer dinheiro para trazer em posições importantes. Uma delas pode ser mais um goleiro, por que não? E também zaga. E a gente falando de zagueiro, o Arboleda lesionado. Acabou saindo machucado no jogo contra o Atlético Paranaense, uma lesão muscular. O São Paulo não divulgou quanto tempo de recuperação, mas deve ser de 2 a 4 semanas. Também informação dos nossos André Plihal e Edu Afonso. Então pode ficar até um mês fora, um grande desfalque para o São Paulo, que tem um DM cheio, mas que pode ter retorno finalmente de Lucas Moura entre os relacionados para o jogo contra o Vitória. Está fora desde março desse ano, fez 2 jogos em maio. O jogador pode ganhar alguns minutos para que então viaje na semana que vem pela Libertadores fora de casa. Mari e Bruno. Tomara, Boa notícia. tomara. Nossa, claro, sim. vai ser importantíssimo nessa reta final da temporada, né? Valeu, Vitória. Mas ela errou, o Edu Afonso não é pai do São Paulo, mas ele pode assinar, porque sabe quando vem a assinatura do pai ou responsável? Verdade. O São Paulo vinha em ascensão e, de repente, eliminado pelo Atlético Paranaense, que está na Série B, que poupou na primeira partida, na qual o São Paulo poderia ter feito um placar bem mais elástico, e agora tem que conviver também com essa eliminação, com a falta do dinheiro da Copa do Brasil. É o risco do mata-mata. O Crespo, ele meio que se protegeu disso, quando lá na sua chegada ele meio que avisou o torcedor: a gente não vai conseguir disputar todas as competições. Agora, dava para ter passado do Atlético, né? Então essa é a frustração. Você daqui a pouco cai para um favorito ali, ok, a gente ia entender que o São Paulo não tinha pernas para tanto, tem muito jogador machucado. Mas o problema foi a maneira como essa eliminação aconteceu. E aí, joga, de certa forma, uma pressãozinha, não para a Libertadores, que eu acho que o São Paulo não é um candidato, pode ser que avance, mas para melhorar a sua vida no Brasileiro, continuar a boa fase e tudo mais. E a resposta tem que vir nesse jogo já, né? Edu Dracena, elogiamos tanto o São Paulo, e agora no Campeonato Brasileiro a situação está muito melhor. Inclusive, se o São Paulo continuar com esse desempenho, vai conseguir vaga para a Libertadores de uma maneira até tranquila. Até tranquila, e você vê o que o Crespo fez com a equipe do São Paulo, né? Alguns jogadores cresceram com ele comandando.
Agora, eu não entendi ele ter deixado o Marcos Antônio no banco de reserva nesse último jogo contra o Atlético Paranaense. Preservou. Mas preservar Gramado como? sintético, né? Mas Tinha o menino, 25 anos, tinha vantagem, tá voando, sei lá. que faz a diferença no meio Foi de campo. estranho Então, eu acho que isso, com certeza, deve ter pesado assim, pô, podia ter colocado ele. Mas eu vejo que o São Paulo está vivendo um bom momento, né, no Campeonato Brasileiro, e essa eliminação, eu espero que não possa trazer tanto prejuízo assim para a sequência do ano. Ronaldão, você secou, eu imagino, o São Paulo, mas não imaginava que isso acontecesse. E tem a perspectiva agora positiva da volta do Lucas Moura. Sim, não, é a grande esperança do torcedor também, porque o São Paulo, a gente falou aqui, contra o Flamengo, não conseguiu medir força. Mas depois, na sua casa, começou a colocar aquele espaço, medindo o espaço com o adversário, fazendo a diferença. Contra o Corinthians, quando tinha um jogador do Corinthians, tinha 3 do São Paulo, aí que alerta ligado e tal. Aí veio, sabe o quê? A soberba. É isso que arrebenta o São Paulo. Aí veio a soberba, não, atleta, Série B, não. Em casa era pra ter feito o quê, Chico? O serviço em casa. Mas a gente viu aí isso aqui no programa. Tomou gol por quê? A soberba estava aqui no programa. Os trincas aqui estavam achando. O doutor, o Sgarbi, fácil, o Cicinho lá dos Estados Unidos. Então aqui nós não vamos enganar o torcedor, não. Foi a soberba mesmo, porque era pra ter passado o São Paulo já aqui. Feito isso. em casa. Aí começou com esse negócio, aí foi pra lá, deixou um no banco, Tirar o pé. tirar o pé. Aí se lascou. Foi Eu, isso. honestamente, essa noite eu quase nem dormi, porque eu fiquei preocupada com os meus amigos Juvena e Marco Aurélio Cunha. O soberba. Cicinho não, porque tá na companhia do Mickey, né? Então tá no mundo Tá vendo que mágico. soberba? Tá vendo? Fugiu, né? Deu aquela vazada. Agora a duplinha ficou machucada, triste. Então, vamos mudar o assunto. O Paulo foi eliminado pelo Atlético Paranaense, com tudo aquilo que a gente viu, Jandrei, errou todos os pênaltis e tal. Não deu nem 24 horas. No dia seguinte, o São Paulo já começou a liquidar todo mundo. Se eu passar lá em frente com a camisa do São Paulo... Jandrei, quem foi defenestrado? Hã? Além do Jandrei. Foi o Jandrei está indo para o Juventude, o menino da base, o Henrique do Carmo, está sendo emprestado de graça, e o Lucas Ferreira, que era uma das figuras da base aí, mais badaladas, está indo aí por um troco. Você acha Se eu que passar lá com a camisa do São Paulo em frente ao CT, os caras me vendem também. É assim que tá o negócio. O Jandrei tem chance de estrear já segunda-feira no Juventude? Não, mas um amigo meu fez uma piada muito maldosa, Juca. Qual foi? Ele falou, acho que o São Paulo tinha que ter uma cláusula lá. Ele tem que jogar contra o São Paulo, sabe? Essa cláusula ao contrário. Eu vou falar uma coisa antes do Arnaldo. Seu amigo. Antes do Arnaldo, vou falar uma coisa muito preconceituosa. Meu Deus. Mas que eu sempre achei. Prepara, mas eu depois não resisto. Não, Zé, peraí. Eu sempre tive implicância com goleiro que usa barba, goleiro de barba e jogador que usa rabinho de cavalo. Agora. Né? Vou te falar. Não, é implicância minha, pessoal, é pessoal. Trajano, eu tinha um pouco isso com goleiro de bigode, sabia? Goleiro de bigode? Goleiro de bigode. Eu sempre achava que goleiro de bigode não era bom. Goleiro de barba, barba comprida. Pode ser um cara, né, com a barba, o Everson, por exemplo, tem uma barbinha, né? Mas barbudo, não sei. Até não, o Rodolfo Rodrigues usava barba, não ele usava? era bom de barba, quando ele ficou só de bigode. Mas não do tamanho do Jandrei. Não, o Jandrei é lenhador, né? É lenhador. Isso. Hein, Arnaldo? O que você acha? Mas vamos lá, Jandrei o que está acontecendo no São Paulo é um negócio meio espantoso, por mais que a gente dê risada aqui. O São Paulo está vendendo todo mundo. E tem campeonato ainda pela frente, hein? Não é espantoso, né? Se você reparar o que está sendo o governo Casares, é a dilapidação de patrimônio, que é comum em alguns governantes, né? Como você vender o seu patrimônio a preço de banana. Se vocês encontram paralelos em outros setores da sociedade, eu encontro. E aí a gente não sabe, o Casares deve prestação de contas não ao Conselho do São Paulo, ao torcedor do São Paulo, desse plano de liquidação de jogadores a preço de banana, né, os jogadores da base, em nome de um plano de saneamento financeiro que a gente não tem nenhum esclarecimento, e com aquele asterisco de possível incremento desse plano de lapidação da base com um investidor estrangeiro, talvez o tal do grego Marinax, que faz negócio com o Textor lá no Botafogo. Então, o Casares deve explicações, né? Continua devendo explicações. A questão do campo,
e a eliminação também tem um pouco de relação com a dilapidação do patrimônio, porque você perde a chance de avançar na Copa do Brasil e perde a chance de lucrar com a Copa do Brasil. Tem a janela que fecha aí em setembro, então se o São Paulo tivesse classificado, talvez fosse um cenário. A eliminação provoca a pressa na venda. Então, isso tudo foi 12 horas depois da eliminação, meio que escondida pela turbulência do derby, né? O derby meio que colocou a eliminação do São Paulo num segundo plano, né? Mas depois que a gente começou a discutir o Abel, o Corinthians, o impeachment, tem o São Paulo eliminado pelo Atlético que está na Série B, né? Mas aí, Tironi, eu discordo da parcial da enquete, porque mais que o São Paulo, tem o Internacional, né? O Internacional foi dos 4 clubes aquele que jogou todas as fichas na Copa do Brasil, em termos de mobilização da sua torcida, de priorização de escalação e tudo mais. O São Paulo não fez isso. O São Paulo fez, digamos, uma estratégia mista, né? Ele, na semana passada, ele jogou com o time quase que reserva contra o Atlético, priorizando o jogo do Brasileirão contra o próprio Inter, né? No final de semana. E ganhou o jogo do próprio Inter no final de semana com seus principais jogadores. Aí, na volta contra o Atlético, ele colocou mais titulares. Não todos, mas mais titulares. O Inter foi com tudo contra o Fluminense, perdeu para o São Paulo no Brasileiro. E como vai pegar o Flamengo na Libertadores, ninguém no Inter acha que o Inter vai passar pelo Flamengo. E aí passa a ter o Inter a preocupação em não voltar a se aproximar da zona de rebaixamento no Brasileirão. O São Paulo respirou um pouco no Brasileirão e tem a Libertadores, uma possibilidade que o Inter talvez não tenha, avançar de fase. Agora, para avançar de fase, você precisa de jogador. Para avançar de fase, você precisa de jogador e goleiro também. Né? Batedor de pênalti. Para avançar de fase, muitas vezes na Libertadores, você precisa de jogador, goleiro e saber bater pênalti e defender pênalti. E foi assim que o São Paulo foi eliminado ano passado da Libertadores. Foi assim que o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil. Quando o São Paulo vai para uma disputa de pênaltis, isso assolava o Palmeiras até pouco tempo, né, Danilo? Ainda só. Você tem a sensação da derrota, porque você não tem goleiro, ainda mais o Jandrei, e não tem bons batedores. Então, essa é uma situação para terça que vem contra o Nacional de Medellín. E o São Paulo, além de tudo, nessas 12 horas, perdeu um dos seus principais jogadores machucado, mais uma vez, Arboleda. Mais uma vez, um titular machucado do São Paulo às vésperas de um confronto importante. Então, São Paulo 2025 é um caos no campo. Enquanto a direção tenta mostrar que está controlando as finanças, impedindo grandes investimentos, deixando o elenco mais curto do país, e aí agora está muito claro que as questões principais elas vão além do treinador, né? Que o Crespo está se deparando com muitas coisas que prejudicavam o trabalho do Zubeldia, né? E acho que isso está claro, né? Essas limitações estão claras. E aí, aí você não pode se dar o luxo de ter no elenco curto jogadores caros que não produzem nada. Isso está acontecendo com quase... E o Jandrei é mais um desses casos. É um jogador caro, um goleiro reserva caro, que não produz nada, né? Produz. E que aí são discussões saborosas, porque ele conseguiu a proeza de ser um goleiro queimado numa disputa por pênaltis. O melhor momento por goleiro é a disputa por pênaltis. Ele só tem a ganhar com a disputa por pênaltis. É verdade. Talvez ele não pegasse nenhum e a gente não tivesse falando nada aqui sobre isso. Pegar o pênalti é um mérito, né? O Cássio ontem, que o Trajano falou, foi buscar o pênalti e estava 1-0 para o Cruzeiro contra o CRB, ele pegou um pênalti decisivo no tempo normal. Mas o Jandrei, além de não pegar, ele quis
pegar a bola e bater o pênalti. E ele falhou no gol, clube né, que Arnaldo? teve lá o Rogério, que por sinal foi quem indicou a contratação do Jandrei, e que um clube que teve o goleiro histórico, tá lançando a camisa do Rogério na semana. Será que o Jandrei não pensa nessas coisas? Meu Deus do céu. O que passa naquela cabecinha? Três que tem um monte perguntas que de eu queria barba? fazer pro Arnaldo em relação a isso. Fala. Né? Fala, Trajano. Não é verdade? Não, ele três vai lá, perguntas, ele Arnaldo. vai lá e vai bater o pênalti. Primeiro, como é que ele falou a expressão? Dilapidar Dilapidar o patrimônio. Você tirar o Jandrei, emprestar, vender, sei lá o quê, é dilapidar o patrimônio? Não, aí não. Primeira pergunta. Não, aí não. Tá, mas ele tem Aí não. E você citou outros dois que não jogam. Um garoto que nunca jogou e o outro que era uma esperança. Muito bem. Não entendo como dilapidar o patrimônio com esses três. Segunda coisa. Foi pênalti pênalti. O Rafael tinha que ser expulso, ele tocou no jogador do Furacão. Eu não sei até agora. O Mauro acha que não, o Danilo acha que sim. Não, mas não, o Danilo tá de sacanagem. Não tô. É difícil, não é um negócio claro, mas tem uma das câmeras que quando você vê, dá pra ver até a caneleira. A questão é o seguinte, naquela velocidade, qualquer coisa derruba o jogador. Qualquer um que correu e toma um toque por baixo, sabe. Mas não tocou. Tocou, dá pra ver a caneleira do Rafael mexendo, gente. Pode ver. Também acho estranho o cara ia fazer o gol, ele ia se jogar. Ele não ia se jogar, tu. Uma que ele não ia Ele fazer pode o perder gol, o equilíbrio. Ele perdeu o equilíbrio. Ele saltou e perdeu o equilíbrio. Bom, Arnaldo. Gente. Arnaldo, pro Arnaldo. Vamos lá. Se a gente tá discutindo até agora se foi ou não, o cara não pode tomar a decisão de dar um vermelho sem ir ao VAR aos 3 minutos do primeiro tempo. E a Scala era o único árbitro dos 8 jogos que não era FIFA. Esse árbitro, o Felipe, ele não apita em BH, que é a terra dele, porque Atlético e Cruzeiro vetam ele. Ele é péssimo. E a escala dele é suspeita. Quando tem o Petralha querendo vingança lá atrás, babando, você não tem que... você viu como é que estava o ambiente? Você tem que ter um árbitro no campo que seja respeitável, que seja dos melhores, que não se submeta à pressão. E esse árbitro, ele deu um cartão amarelo pro Bobadilha com 20 segundos e expulsou o goleiro com 3 minutos. Não precisa nem falar mais nada, mas isso já foi. A terceira pergunta pro Arnaldo. Isso já foi. A escala diz muito mais do que a atuação do árbitro. Mas fala. Sobre a dilapidação de patrimônio, Trajano, é vender as jovens promessas a preço de banana, como quem vai, para fazer uma analogia, dilapida seu patrimônio em caso de extrema necessidade, vendendo muito pior do que o valor real, e sem saber como será o amanhã, porque uma geração, que é essa geração 2006, que está sendo, você soma os 5, 6 que estão sendo vendidos por um preço ridículo, você não terá no ano que vem mais a geração 2007 com tantas oportunidades. Então você só está pensando em fechar o ano no azul, como está dizendo o Casares, mas a que preço, né? Eu estou quase empurrando para vocês a questão de governantes nossos que fazem... E a privatização é assim. Patrimônio. A privatização desse jeito. Eu tenho uma pergunta, Arnaldo, que eu não tenho visto ninguém falar. Você não acha que o Jandrei, além do mais, falhou no primeiro gol? Acho que ele desviou em duas vezes, né? Não? Juca, essa é a questão. Só uma questão. Eu acho que ele não falhou, a bola desvia em cima dele. Eu não embora foi ele tenha imitado o Muralha, saudoso goleiro do Flamengo, que o Mauro gostava, também de barba, e pular sempre no mesmo barba. canto. Isso. Ele não tem exatamente culpa nos pênaltis não defendidos, mas quando o sujeito, por isso que eu insisto, quando o sujeito decide pegar a bola e cobrar um pênalti numa decisão de forma patética, como ele fez, ele traz toda a responsabilidade. Até a terceira pergunta que eu não fiz. E por conta disso, ele não vai jogar mais pelo São Paulo. Fala a terceira pergunta é em relação ao pênalti, realmente. Será que no São Paulo não tem nenhum cobrador de pênalti? Pega um cara que chegou agora, um estrangeiro. O outro é o goleiro que engoliu 3 perus, sei lá o quê. E outro... O zagueiro. O Sabino que sai correndo e dá um pulinho como se fosse um ganso, sei lá. Você acha que ele vai enfiar a raquete? Será que não tem ninguém? Então a escalação foi muito estranha na hora da cobrança de pênalti. Trio que foi. Será que não tem um atacante lá, um meio de campo que é habilidoso? Ninguém sabe chutar a bola pro gol, pô?
E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Vitória, que é o próximo adversário do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, em jogo que será disputado neste sábado, às 18h30. Estou trazendo aqui a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Estamos vendo aqui, o São Paulo está na 8ª colocação do campeonato, em 18 jogos, 25 pontos. Já a equipe do Vitória está na 16ª colocação, em 18 jogos somou 18 pontos. É a primeira equipe ali fora da zona de rebaixamento. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos do Vitória. Todas essas partidas foram no Campeonato Brasileiro. São 4 empates e somente uma vitória. A equipe vem de uma sequência de 3 empates consecutivos. Inclusive, na última rodada, empatou com o Palmeiras lá no Barradão, pelo placar de 2-2. Já nos últimos 5 confrontos entre São Paulo e Vitória, o tricolor saiu vitorioso em todas as 5. Lembrando, a equipe do Vitória ficou ausente da Série A durante 6 temporadas. Tirando os 2 jogos que teve na temporada passada pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo havia acontecido na temporada de 2018. Mas enfim, o São Paulo é muito superior à equipe do Vitória. Agora vamos ver como o Crespo vai preparar esse time, porque tem o jogo das oitavas de finais na terça-feira pela Copa Libertadores. Será que Lucas vai entrar nessa partida para ganhar ritmo de jogo? Vamos ver aí neste sábado. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!